Fez reforma na sua casa, né? Em casa nós estamos em reforma até hoje. Para a gente fazer uma reforma, temos que ser perseverantes. E nessa reforma eu tive muitas ajudas e foi trabalhoso, né? A reforma ela é cansativa. A reforma ela vai tirar algo de você que trabalha muito na sua emoção. Porque nós ficamos ansiosos para ver logo aquela obra concluída. Mas em meio àquela ansiedade, vem algo que a gente não está esperando. Que às vezes você já está com o dinheiro contado já para comprar ali o que você precisa dos materiais, mas aí falta mais. Às vezes você pensa que o problema é em um lugar, quando vai verificando ali o problema é mais além. E aí dá aquela frustração, mas mesmo com a frustração você tem que se manter firme. Porque o que você quer é o resultado da sua casa. O que nós queremos é a nossa casa reformada. A nossa casa melhor para acomodar tanto a nós como também a nossa família. E Asa, rei de Judá, a história dele é um pouco complicada. Ele veio como descendente de Salomão. Seu pai e seu avô Robão decidiram não servir ao Senhor. Mas ele olhou com uma forma diferente. Ele falou assim: eu não posso fazer como eles. Eu não posso seguir como meu pai e meu avô seguiram. E ele se decidiu seguir ao Senhor com o coração inteiro. De que forma? O povo de Israel, eles sempre caíam no mesmo pecado, que era o pecado da idolatria. Ele olhava para os povos que estavam ao seu redor, para os povos que viviam no meio deles, e aí eles se esqueciam do Deus vivo, do Deus que os tirou da terra do Egito com mão forte, que até lá sustentou todos eles, lá no deserto. E eles não olharam para isso. Muito pelo contrário, eles quiseram servir a vários deuses. Disseram eles que ainda estavam servindo ao nosso Deus. Mas na palavra do Senhor diz que é impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, vai aborrecer o outro, ou vice-versa. Mas Israel pensava que estava adorando ao Senhor. E o Senhor já tinha falado com o povo de Israel que ele faria dessa forma. Quando ele se desviasse, Deus levantaria os seus inimigos para que castigassem eles. E dessa forma Deus fazia. Mas também ele falou: se o povo que estava pecando se voltasse para o Senhor, se arrependesse, o Senhor também voltaria-se para ele. E assim foi na época de Asa. No capítulo 14, Asa começa a reforma. Ele chama o povo, começa a quebrar todos os ídolos que haviam ali, no redor do reino de Judá. Todos os altares que foram levantados a deuses que não eram Deus vivo, ele convidou o povo, convocou o povo e fala: vamos derrubar, vamos queimar, porque a partir de hoje nós só serviremos a um Deus. E ele ainda usou as seguintes palavras no versículo 7 do capítulo 14: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram naquela terra. O que me chamou a atenção foi o ainda. Ainda a terra é nossa. A terra só deixaria de ser deles se eles se desviassem, se eles se afastassem do Senhor. Mas ele, talvez pensando em uma possibilidade de um povo até ele mesmo se afastar do Senhor, ele decidiu fortificar aquela terra. O que nos faz lembrar, pensar até hoje? Fortificando, pensando que eu posso me afastar do Senhor? Muitos às vezes estão vindo para a casa do Senhor, entregar a vida ao Senhor, mas tem coisas ainda guardadas, concernente ao seu passado, e fica pensando: hoje eu sou crente, mas o dia de amanhã só Deus sabe. Não se desfaz de certas amizades que afastam do Senhor, e fala: olha, me ajudou muito no passado, mas hoje está te afastando de Deus. Mas você fala: eu não sei do dia de amanhã, vai que amanhã não tem quem possa me socorrer. Mas o Deus único é o Deus protetor. Ele nunca desamparou Israel. Toda vez que o povo clamou o Senhor estava pronto para ouvir. E pensando nisso, eu analisando essa passagem lá em casa, eu falei assim: por que ele fez ainda? Por que eu vou me preparar para algo se eu comecei a servir o Senhor, vou
desviar. O caminho com o Senhor não é assim. A caminhada com o Senhor é assim, ó, hoje eu estou fraco, porque eu estou começando agora, mas amanhã eu vou me fortificando. É uma vida que a gente vai crescente com Cristo. Não é pensar em se amanhã onde vier. Você pode até pensar, eu posso cair, porque nós podemos mesmo cair, mas nós temos um Deus que estende a mão para nos levantar. Basta que nós possamos clamar, mas jamais pensarmos a nossa vida longe da presença do Senhor. Porque uma vez que nós estivermos do lado do Senhor, uma vez que nós estivermos na presença do Senhor, não tem como nos imaginar longe. Porque a Bíblia ela nos fala que a casa, uma vez que ela foi limpa, quando o Espírito Santo sai, vem 7 demônios, piores do que aquele que estava junto com aquele que já estava. E a situação da pessoa piora. Você e eu sabemos de onde saímos. Você e eu sabemos de onde foi tirado, de onde fomos tirados. Então, cada dia nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Asa, talvez ele não entendeu a palavra que saiu dos lábios dele. Mas o nosso Deus, ele ama repetir. E ele ama repetir porque repetir é didático. E quando a gente não entende, ele repete quantas vezes for necessário, até nós entendermos o que o nosso Deus está falando conosco. E ali ele envia o profeta Azarias, no capítulo 15, versículo 1. E o profeta Azarias fala praticamente as mesmas palavras para ele e para todo o povo. Ele diz assim, ó: escuta-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que vocês o encontrem. Mas se o abandonarem, ele também o abandonará. Asa, quando ouviu aquelas palavras, que mais à frente ele ainda foi falando mais, você pensa o quê? Que Asa ficou irado? Asa ficou triste, revoltado? Não. O que ele começou a fazer, a Bíblia fala que ele fez com mais vontade. Ele fez com alegria, ele recebeu aquela palavra com gosto. Por que ele recebeu? Porque o coração dele estava voltado para o Senhor. E uma vez que o nosso coração está voltado para o Senhor, quando o Senhor nos corrige, a gente não desanima não. Porque nós queremos servir ao Senhor com alegria. Aqueles ídolos, irmãos, aqueles ídolos representavam a desgraça de Israel. A Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Aí talvez você fale assim, mas os ídolos são feitos de madeiras. Os ídolos são feitos de barro. Deus vai ter ciúme de barro e de madeira? Não. Porque tudo que é adorado tem alguém atrás sendo adorado. Talvez assim você olhe para assim, mas é só uma imagem, mas é só uma madeira. Eu peguei a palavra aqui que a missionária Eliza falou, porque na hora que eu estava estudando a palavra não veio. Aquela madeira, aquela imagem é uma isca de Satanás. Porque por trás é ele próprio. E por isso que Deus fala, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não aceito que vocês adorem outros deuses. O único Deus digno de ser adorado sou eu, porque foi ele que entregou o filho dele para morrer por mim e por ti. O sangue que foi derramado na cruz foi o sangue de Jesus, que é o sangue que purifica, é o sangue que cura, foi o sangue que te comprou e me comprou. E aí o Senhor estava tentando explicar isso para o povo, mas às vezes o coração do povo está tão duro que é difícil entender. Mas do mesmo jeito Deus continua falando, porque ele sabe que cada um tem tempo, e ele vai esperando o seu tempo até a hora que o seu coração se abre e você cai em si de fato. Por que eu vou trocar a glória de um Deus vivo por um Deus que não pode me ouvir? Porque esse Deus vivo, no momento que eu estava desesperada, de maior aflição, eu estava lá e eu clamei, ele respondeu. E Deus, ele responde mesmo. Só que essa palavra de reforma não é uma palavra para quem está começando agora. É uma palavra para quem já tinha uma casa estruturada, para quem já tinha um quarto onde ia buscar o Senhor e Deus não via no quarto, e o Senhor te dava um descanso. É uma palavra para quem tinha uma cozinha lá, fazia comida e adorava o Senhor. É um quarto para quem tinha um banheiro e ia lá se limpar, fazer a sua higiene. É um quarto para quem tinha uma sala e tinha uma comunhão com Deus, e que o passar do tempo a sua casa foi se deteriorando e você foi vendo as paredes ali, o reboco tudo caindo, foi vendo o cano ficando entupido, causando infiltração na casa, e foi deixando, até que chegou um tempo que a sua casa está quase caindo. E hoje o Senhor está te chamando aí, vamos começar
Agora, para quem já estava com uma casa, a reconstrução é difícil, a reforma é difícil. A reforma ela é cansativa. A reforma ela te desgasta. Mas porque você quer ver a sua casa transformada, eu quero ver minha casa transformada, eu insisto. Eu não desisto, eu uso a noite, eu descanso, mas de manhã eu estou lá de novo. Eu deixo de passear, mas eu vou fazer a reforma. Eu deixo de curtir um pouco da noite, mas eu vou fazer a reforma. Eu não vou aproveitar do que os outros estão aproveitando agora, porque eles edificaram a casa deles. A casa deles já estava lá. Eles não deixaram deteriorar. Quando eles viram que já estava caindo o reboco, eles foram lá e consertaram rápido. Mas eu que deixei o tempo passar, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Vou ter que me gastar mais. Para mim vai ser mais cansativo, mas eu não vou desistir. Hoje o Senhor está me convidando, está te convidando para fazer essa reforma. Antes que a sua casa e a minha casa desabe. E depois que ela desabe, irmão, é triste. Depois que ela desaba, quem está lá dentro da tua casa sofre também. Porque a casa é um lugar de acolhimento, é um lugar de família. O que sobra para um também vai para o outro. Não adianta, vou sofrer sozinha nunca. Asa chamou todo o povo de Israel, porque se só ele ficasse firme e o povo ficasse longe do Senhor, ia dar ruim. O Senhor não ia agir com mão forte como ele agiu, livrando Asa dos seus inimigos, dando ele um reinado de paz, enquanto ele estava com o Senhor. Se ele caísse, o povo tivesse firme, também ia dar ruim. Não teria paz, os inimigos iam continuar chegando. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diz: eu não entendo. Por que eu estou orando? Por que eu estou falando e Deus não responde? Por que eu estou clamando e Deus não me ouve? Porque talvez dentro de você já tem muitos altares erguidos. E ainda você não conseguiu enxergar esses altares ou está orando e já está naquela fase, não tem nada a ver. Talvez você já abriu mão já de alguns pecados que no começo você dizia: não, isso eu não quero, não, isso eu não faço. Hoje, e você fala assim: ah, Deus me conhece, Deus sabe da minha estrutura, Ele sabe que eu não aguento, daqui a pouco eu peço perdão e volto. Mas isso só está abalando a estrutura da sua casa. Isso só está piorando a nossa reforma. Uma reforma talvez que era para ser feita em um mês, vai durar 2, 3 anos. E hoje o Senhor está me convidando e está te convidando. Olha para dentro de si. Comece a se examinar. Comece a ver qual é o altar que você ergueu. Ontem eu estava conversando com uma irmã lá na loja, e eu estava falando com ela: às vezes nós somos muito senhores da nossa verdade. E isso é um altar também. Porque você não ouve mais ninguém, é só a tua verdade que importa. E a gente ainda estava conversando, eu falei para ela assim: olha, eu ouvi uma frase, eu não lembro onde. Eu sei que uma vez foi aqui na igreja, ou 2, mas em outros lugares eu não lembro. Que a nossa mente, ela mente. Ela nos engana. Ela cria várias situações. E o engraçado é que no começo da nossa caminhada, quando a nossa mente mentia, porque era um campo de batalha, onde Satanás ele trabalha com força, nós víamos alguma coisa, ouvíamos algo, a gente não acreditava de imediato, a gente ia orar: Senhor, é isso mesmo que eu estou vendo? Senhor, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Mas foi passando o tempo, a gente já começou a acreditar em tudo. E aí nós começamos a agir de acordo com o que nós acreditamos. Lá no livro de Salmos, é isso, Salmos 115. Não, desculpa, no livro de Salmos, ele diz, Jeremias, ele diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz que o coração do homem é enganoso e perverso é o seu caminho, quem o conhecerá? Aí Deus fala assim: ó, Deus, eu conheço o seu coração, eu sondo tanto o seu coração como a sua mente, para dar a cada um segundo as suas obras. Coração fala dos sentimentos. Quando nós vemos, ouvimos, nosso sentimento muda. Mente fala das nossas decisões. Mudou, você decidiu. Mas entre o decidir e fazer tem um espaço de tempo. Porque você decidiu, mas você pode se arrepender.
recomeça de novo. Por isso que ele está me chamando. Ele falou com Asa: ei, você precisa reformar, continua firme, não desista, porque tem uma recompensa para você. Não vamos desistir dessa reforma, porque tem uma recompensa para cada um de nós. A recompensa de Asa foi aquilo que ele tanto queria: um governo de paz, um governo tranquilo, sem guerra, aonde Satanás não se apresentou por diante dele cara a cara, como às vezes faz conosco. Muito pelo contrário, o Senhor deu paz. A luta que veio é a luta que todo cristão tem que enfrentar, aquela luta que nos fortalece, que cada dia nos leva mais para próximo de Deus, aquela luta que nos faz ver o que está dentro da gente e se consertar diante de Deus. Essa luta tem que vir na nossa vida. Esse tipo de vento nós precisamos viver. Agora, aquela guerra onde Satanás vem te enfrentando, vem me enfrentando, e a gente está clamando ao Senhor e ele não está saindo, calma aí. Acende aí. Acende a luz de alerta, porque tem alguma coisa errada. Eu estava vendo ali, o Senhor, o Espírito Santo falando comigo, que tem reforma que a gente faz, caminhos que nós vivemos, e aí nós pedimos perdão ao Senhor, passamos pelo caminho do arrependimento. Mas tem gente que pensa assim: é pedir perdão ao Senhor, deixo as coisas que eu fiz errada para lá e sigo em frente. Mas não, irmãos, muitas vezes nós temos que voltar ao caminho, desfazer alianças, fechar portas. Aqui foi falado sobre brechas, meninas cantando. Eu vi as brechas, lembrei do Senhor e tampei as brechas. Nós temos que tampar brechas, porque cada pecado que nós cometemos diante do Senhor e não nos arrependemos, são brechas que nós deixamos abertas, são legalidades que nós damos para demônios atuarem em nossas vidas, atuar em nossa família. Por isso que a todo momento eu preciso de fato me arrepender. Se a gente olhar mais aqui na frente, depois que o rei Asa, ele se juntou com o povo, fez o juramento diante do Senhor, que eles não adorariam mais outros deuses, a sua avó, que era rainha também, ela levantou um altar para uma deusa. Olha como é que é dolorido. Ele teve que tirar a sua avó como rainha. A partir de hoje a senhora não é mais rainha. Sabe o que isso nos mostra? Nós vamos ter que ter alguns desligamentos. Na hora vai doer, não vão entender, é de fato, porque você está na luz, quem vai na escuridão não vai entender o que a luz faz. Mas lá na frente eles vão ver. Nada, nem ninguém pode nos tirar do foco que é Cristo. Nada e ninguém pode nos afastar disso. Pode reclamar, mas não tem problema. Depois que ele vê a transformação que está na sua vida, ele vai glorificar a Deus através de você. Posso transformar quem está do meu lado, eu não posso deixar ser transformada por ele, se ele não serve a Deus. E às vezes a gente fica com uma dor: não, mas como é que vai ser? Vão falar isso e aquilo de mim. Mas se você ficar junto, quem é que vai testemunhar de você para Deus? Quem vai falar para Deus: olha como ela mudou, olha como ele está fiel na tua presença, olha só. Porque é impressionante. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, é bem verdade. Veja só como nós não mudamos quando nós estamos perto de algumas pessoas. Nós partilhamos de brincadeiras que, se estivéssemos sós ou com outros tipos de pessoas, não brincaríamos. E brincadeiras essas eu falo que não agrada ao Senhor, tá? Palavras, atitudes que não agradam ao Senhor. Mas porque nós estamos perto daquela pessoa que nós tanto gostamos, nós abrimos mão. Nós vamos para lugares que, se nós estivéssemos com pessoas que servem ao Senhor, nós não iríamos. Mas eu vou falar assim: não, mas eu vou porque eu gosto dessa pessoa. Deus conhece meu coração. Mas daqui a pouco, se deixar, a gente começa a agir igual. Foi uma irmã lá na loja, ela chegou perto de mim, eu sei que foi sem querer, mas saiu um palavrão da boca dela: Jesus me perdoa. Eu peguei, eu fiquei na minha. Sério, a senhora falou, eu fingi que eu ouvi, porque eu sabia que ela não falava.
Ela, mas sabe por quê? Eu acabei de ouvir isso ali fora. E olha que não é uma pessoa que ela anda. Agora imagine se fosse uma pessoa que ela costumasse andar. No momento de distração, é o momento que o crente cai. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos estar vigiando e orando. Porque a distração, nossa, é queda de muitos cristãos. Só que tem gente que ainda se esforça para levantar. E já tem outros que já estão no chão, só vai rolando no chão, só vai se sujando. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor fala comigo e contigo. Que nós venhamos esforçar, não venhamos desanimar. Porque o nosso trabalho, ele tem uma recompensa. Se somente colocarmos isso no nosso coração, esse meu esforço, ele vai ter uma recompensa. Esse meu esforço, ele vai ter uma recompensa. Então você não vai parar. Porque a recompensa, ela não vem do homem. Essa recompensa, ela vem do Senhor. E quando o Senhor fala, ele cumpre. Porque ele é fiel com a sua palavra. Basta também que nós não venhamos